Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você não sente que às vezes faltam horas no teu dia? Sabe aquele dia que parece que você não fez nada? Tudo que a gente quer é conseguir ser mais produtivo. Parece que a gente gasta tempo com coisas inúteis. Uma coisa é verdade, o tempo é igual para todo mundo. Algumas pessoas aproveitam melhor e outras não aproveitam tão bem. E o Elon Musk, com certeza, é uma dessas pessoas que sabe muito bem utilizar o tempo dele. Afinal, ele é um dos maiores empresários do mundo e hoje comanda 6 grandes empresas, dentre elas algumas empresas que você já conhece, como a SpaceX, a Tesla e também o novo X, o antigo Twitter. E eu sei que talvez você não queira conquistar o mundo como Elon Musk está fazendo, mas existem regras do dia a dia dele que podem te ajudar muito na tua produtividade. E é por isso que na nossa aula de hoje eu vou te apresentar regras que o Elon Musk revelou durante uma entrevista que fazem com que ele seja muito mais produtivo. E te falo uma coisa, a última regra é a mais importante de todas. Eu sou o André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E além de gravar aqui os conteúdos para o YouTube, eu tenho que fazer várias coisas durante o meu dia. Escrever conteúdos novos, preparar novos treinamentos, olhar para a estratégia da empresa, gerir a minha equipe. Então, produtividade é um assunto que para mim é muito importante. E quando eu olhei essas regras que o Elon Musk apresentou durante uma entrevista, eu comecei a rever muito do que eu fazia no meu dia a dia. E a primeira regra que ele coloca dentro de todas as suas empresas é evitar reuniões que sejam muito longas. Segundo ele, abre aspas, reuniões longas são a maior praga de qualquer empresa. Você já deve ter passado por isso, não é verdade? Ficar ali 1 hora, 2 horas discutindo sobre um assunto. A regra é que você estabeleça um tempo máximo de 30 minutos para uma reunião. Se você não conseguir resolver esse assunto em 30 minutos, o que deve ser feito é um trabalho preparatório. Então, existem outras coisas que devem ser discutidas, que devem ser pensadas para você vir mais preparado para esse momento. E se dentro desses 30 minutos você não conseguiu chegar a uma conclusão, o que deve ser feito é estabelecer tarefas para as pessoas dessa equipe para que elas possam repensar tudo que foi ali apresentado e depois, em um segundo encontro, continuar essa resolução. Mas quanto mais tempo você passa em reunião acima de 30 minutos, menos produtiva ela tende a ser. A segunda regra é também sobre reuniões, mas sobre reduzir a frequência que você tem reuniões durante o seu dia. As pausas constantes que você gera são vistos como um grande problema para a tua produtividade. Quando você engaja em uma tarefa, você leva ali pelo menos uns 10 a 15 minutos para que seu cérebro consiga realmente engatar uma linha de raciocínio. Mas se a cada 1 hora no teu dia você tem que participar de uma reunião diferente e tem ali intervalos de meia hora para conseguir produzir algo no teu dia a dia, você reduz sua capacidade de pensamento muito. Porque só desses 30 minutos, 15 você passa um pouco distraído, sem realmente estar imerso no problema. A grande regra em todas as empresas do Elon Musk é que as reuniões sirvam para discutir problemas que são realmente urgentes e reavaliar todos os outros tipos de discussão, se você não pode utilizar outras alternativas. Ou até mesmo aquela ideia de a reunião poderia ter sido resolvida através de somente um e-mail. A terceira regra tem a ver com a forma como você se comunica, pensando sempre em utilizar uma linguagem simples. Uma quebra de comunicação pode fazer com que você desperdice um tempo precioso, porque isso pode acarretar em duas coisas. Um colaborador fazer algo errado porque ele simplesmente não entendeu um comando, ou até mesmo uma interrupção durante uma reunião, durante uma conversa, porque a pessoa não compreende aquilo que está sendo passado e você tem que explicar tudo novamente. E esse tempo desperdiçado vai com certeza afetar a sua produtividade. Então, ele aconselha todos os seus funcionários a não utilizar jargão ou termos muito técnicos. Tudo tem que ser muito claro e óbvio. Durante essa entrevista, ele mesmo falou, abrindo aspas, a gente não quer que os nossos colaboradores tenham que usar um glossário para trabalhar aqui dentro da Tesla. A próxima regra tem a ver com o seu pensamento analítico,
de não necessariamente seguir as regras, mas sim seguir a lógica. Algumas regras institucionais dentro de uma empresa existem há tantos anos que as pessoas não chegam nem a questionar a validade delas. Ele fala que nesses momentos em que um colaborador percebe que uma regra pode afetar o resultado de uma tarefa, pode afetar a produtividade de uma equipe, o que deve ser seguida é a lógica e não necessariamente a regra que foi estabelecida. O senso comum sempre deve ser aquilo que vai prevalecer. Ele diz, abre aspas, se seguir uma regra da empresa é obviamente ridículo em uma situação específica, então nesse caso é a regra que deve ser mudada. A quinta regra é sempre tentar estabelecer da melhor forma possível uma comunicação sem uma hierarquia excessiva. Apesar de ele reconhecer que sim, dentro de uma empresa é importante existir um nível hierárquico, ele acredita que a comunicação deve ser a mais direta possível no dia a dia do trabalho. Respeitando os limites e a boa educação, ele diz que é muito importante democratizar essa comunicação entre os setores da empresa. Isso traz muito mais agilidade, menos desperdício de tempo e maior probabilidade de ter boas resoluções de problema de forma rápida. Ele diz que se um analista tem que falar com o seu coordenador, para o coordenador falar com o gerente, para o gerente falar com o diretor, para o diretor falar com outro diretor de uma área, coisas estúpidas vão acontecer. Porque você acaba gerando aquele efeito do telefone sem fio. E em muitos casos, para a visão de um colaborador que está na ponta lidando com um problema chegar na outra ponta sem nenhum tipo de interferência, passando por tantas pessoas no meio do caminho, é quase que impossível. Por isso que um canal de comunicação entre pessoas dentro de uma empresa, sendo o mais curto possível, é a melhor forma de você também desperdiçar menos tempo. E a última regra eu trago como uma regra bônus, algo que eu uso no meu dia a dia e recomendo para você. Criar uma segunda versão sua. Se todo mundo tem as mesmas 24 horas, não tem como você dobrar a sua capacidade de produção adicionando mais horas no seu dia. Você tem que lidar com esse tempo. Então, claro, uma maneira de você aumentar a sua produtividade é seguindo todas essas regras que foram apresentadas antes, que é otimizar a utilização do tempo que você tem. Mas e se você tivesse uma segunda versão sua? Uma versão virtual, um clone de inteligência artificial? E é isso que eu faço no meu dia a dia. Eu crio uma segunda versão minha. Eu estou aqui já na quarta versão, que é o André 4.0. É basicamente uma versão virtual do André, que me dá muito mais agilidade para diminuir o tempo de criação de tarefas específicas. Aquelas coisas no seu dia a dia que podem ser ou muito operacionais ou que exigem uma capacidade de criação que às vezes naquele momento você não tem. Aumentar a capacidade de criação, como por exemplo, eu ter que escrever um e-mail. Eu venho aqui dentro da inteligência artificial e dou um pequeno briefing, um direcionamento para ela, explicando o que eu quero que seja feito. E ela vem e escreve esse e-mail para mim. Claro que depois eu vou utilizar a minha inteligência para revisar o que foi feito e fazer algumas modificações se forem necessárias. Mas ao invés de passar às vezes meia hora, 40 minutos escrevendo algo ou tentando ter ideias para escrever esse e-mail, em nem 2, 3 minutos eu já tenho quase que 90% da tarefa concluída. E se eu não tenho ideia para criar um assunto desse e-mail, o que eu posso fazer? Pois eu venho para a inteligência artificial e peço ideias de como isso pode ser feito. E não só para o processo criativo, para coisas que também são muito braçais. Eu escrevi o e-mail e agora eu quero mandar esse mesmo e-mail, mas como uma mensagem de WhatsApp. Eu vou ter que pegar, resumir, reavaliar, mas eu não preciso fazer isso. Porque aqui dentro eu posso, por exemplo, dar um comando e pedir para que ele transforme esse e-mail em uma mensagem para o WhatsApp. Claro que para essa inteligência artificial agir como o André, eu preciso alimentar ela da forma correta, dando comandos específicos. Comandos, por exemplo, que a gente utiliza para ele entender a forma com que eu falo, qual tipo de vocabulário eu utilizo, entender até mesmo onde eu trabalho, o que eu faço. Dessa maneira, você não vai criar, por exemplo, nesse caso, um e-mail genérico. Ela não vai falar de uma forma que pareça estranha. Ela vai falar muito parecido com você. Por isso, aqui fica meu alerta. Simplesmente entrar em uma inteligência artificial e pedir para ela realizar uma tarefa específica sem colocar os comandos corretos e sem alimentar ela de forma correta também, vai fazer com que você não tenha bons resultados. Porque no fim do dia não é a ferramenta em si, mas sim como você utiliza essa ferramenta. Se você curtiu essa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre,
Obrigado por assistir.